Bem-vindos ao Porta de Hangar, o programa que vai ao ar todas as semanas pelo canal YouTube. Pessoal, dá aquele like aqui no sino do Porta de Hangar, porque nosso convidado é muito bom, tem muita coisa para dizer para nós. Compartilhe esse programa, que é um programa bem legal. Nosso convidado de hoje, ele não precisa de motor para voar, esse cara voa leve pra caramba. É o nosso amigo Henrique Navarro. Bem-vindo, Henrique, ao Porta de Hangar. Tudo bem? Bom estar aqui com você. Ah, ótimo estar com você, cara. Henricão, fala pra turma aí, o que você faz? Então, eu voo de planador, que é uma aeronave sem motor, né? A gente usa a força térmica dos ventos, das correntes, para se manter lá em cima e percorrer grandes distâncias. É muito legal, né? O planador tem um voo gostoso, uma aerodinâmica requintada, e as pessoas não entendem muito, mas hoje a gente vai tirar todas as suas dúvidas, porque ele vai explicar direitinho. Mas antes eu quero mostrar o livro Voo à Vela, Voando Mais Rápido e Mais Longe. Tá aqui, do Henrique Navarro, a editora Asa. Henricão, como é que começou essa sua vontade de voar de planador? Bem, eu comecei a voar de ultraleve, mas aí chega uma hora que você quer algo a mais, né? Meu irmão era piloto de planador e ele me levou para o voo de planador. Da seguinte maneira, ele falou, olha, eu vou te mostrar um tipo de voo que a limitação está só na sua cabeça, né? Se você acha que você consegue fazer 300 km, você vai fazer 300 km. Agora, se você não tem essa limitação, você pode fazer a velocidade, a distância, o tempo que você quiser. Então, meu irmão me trouxe para o voo de planador e eu comecei a voar. E é o que você falou no início, em termos de sensação de liberdade, uma vez que você é o seu próprio motor, você que está construindo, né, a situação para você permanecer voando, aquela foi o planador foi amor à primeira vista. E cada dia que eu vou, eu quero um pouquinho mais daquilo. Mais, né? É. Sensação de liberdade. Qual foi a maior distância que você já voou de planador hoje? Eu já fiz 1.030 quilômetros e eu também fiz o voo mais rápido já feito no Brasil de planador, que foi num triângulo de um pouco mais de 500 quilômetros. Eu fiz 173 quilômetros por hora de média, né? Sem motor, né? O que é muita coisa. É. Esse 1.000 e poucos quilômetros que você fez, foi navegando ou foi no local ali perto? Não, foi navegando. A gente sempre mede essas distâncias navegando, né? Eu estava na cidade de Bebedouro, eu desci para o sul de São Paulo, aí eu atravessei todo o estado de São Paulo, fui até Mato Grosso, aí atravessei todo o estado de São Paulo de novo, fui até Minas Gerais e voltei para Bebedouro. Então essa foi a distância. E o preparo físico tem que estar em dia, né? Porque fica quantas horas sentado dentro do planador? Num voo desse você acaba fazendo mais ou menos 10 horas de voo, né? Então, mas os planadores são muito confortáveis, né? São confortáveis. Você fica é um cockpit muito confortável, feito exatamente para isso, né? Você fica deitado, então a força G fica distribuída pelo corpo inteiro, a ergonometria é muito boa, os comandos são gostosos. Não é que você desce de um voo de 10 horas morto, né? Você desce feliz e tranquilo. E com vontade de fazer xixi, talvez. Então, a gente tem mecanismos a bordo para aliviar, né? Se é uma mulher, em geral, tem que usar fralda, né? No caso de homem, a gente pode ou usar fralda, ou então tem alguns mecanismos, né? Um papagaio ali que você alivia durante o voo. Então. Que legal, muito bom. Como é que o cara começa a fazer um curso de planador? O voo, a hora de planador, vale para a hora de aviação e vice-versa? Então, você começa num aeroclube, né? Tem as escolas de aviação que tem aí o curso de planador. E as horas do planador, né? Se você faz o PPL, essas horas você pode usar para abater algo como 10 horas das horas necessárias para o PP, e você abate mais ainda para o PC, e você abate uma enormidade para o piloto agrícola. Então, assim, se você quer fazer o PP, o PC ou piloto agrícola, o que você economiza com o curso de planador, você praticamente ganha. O curso de planador sai de graça. Então tem muitos pilotos nas escolas boas que tem aqui no Brasil, né? Em Bebedouro, em Marília, em Bauru. Tem muitos pilotos que estão fazendo o curso de planador como passagem, né? Para abater as horas e depois seguir a carreira comercial. E é muito bom isso, né? Porque isso movimenta e, eventualmente, lá na frente, às vezes você vê aquele piloto que construiu uma carreira e ele fala, agora eu quero voltar para aquela aviação, e aí as pessoas voltam. Olha, eu fui piloto de planador há, sei lá, 10, 15 anos e estou voltando para reencontrar esse meu velho amigo aqui sem motor. Então é muito bonito isso. O planador é muito seguro, é muita tecnologia embarcada, né? Carbono e coisa e tal. Mas a pergunta que as pessoas fazem é o seguinte: como é que você consegue voar tanto tempo
Porque a pessoa acha que é perigoso e que você vai cair porque está sem motor. Explica para a turma aí que não é bem assim. O planador que eu voo, ele é um festival de carbono. Então, é muito sólido, muito seguro. Aerodinamicamente falando, eles são muito lisos, porque você, lembra, a gente não tem motor, então a gente está muito preocupado com a finesse. Então, tem soluções que você encontra em planadores de 20 anos atrás, que demora, depois de 20 anos, você vê elas sendo aplicadas em aviões comerciais, por exemplo. Então, é uma limpeza aerodinâmica muito bem pensada, uma estrutura muito sólida, então eles são muito seguros. Até porque não tem o risco de acabar o combustível nem pifar o motor. A gente já está em pane. Então, por exemplo, nenhum piloto de planador vai se colocar em risco de uma maneira desnecessária. Então, se eu não tenho altura para atravessar uma floresta, eu vou dar a volta, porque eu sei que a única esperança que eu tenho de atravessar essa floresta é pegar uma térmica no meio. Não, peraí, isso é um risco muito grande. Então a gente sempre está voando sobre áreas que eventualmente, se você não consegue conectar com uma térmica, você consegue pousar. Então, assim, em termos de segurança, eu posso te garantir que são até mais seguros que os aviões que você tem por aí. Acredito. Mas como é que você faz para pegar essa térmica, por exemplo? Urubu é uma boa indicação de térmica, né? Mas usa o urubu, como é que é a técnica de fazer todo esse voo com relação à térmica? O urubu é a nossa fonte mágica de térmicas, de auxílio na térmica. O problema é que ele é o mestre, né? Ele é o mestre das térmicas. O problema é que eles não estão sempre ali, né? Em geral, você encontra urubus perto das cidades, que é onde tem lixões, etc, etc. Então, quando você faz navegações longas, às vezes você está no meio do nada. Então, não vai ter... É muito difícil que apareça um urubu por ali. Então, na verdade, parapente, asa delta, planador, urubu, condor, todo mundo está no mesmo barco. A gente está ali tentando identificar a térmica, que é aquela fonte invisível, né? Então, o que a gente faz? A gente olha para o solo e tenta identificar tudo que existe ali que pode gerar uma térmica. Inclinação do terreno, o tipo do terreno, que tipo de plantação tem ali, direção e intensidade do vento, inclinação do sol. A gente tenta bolar tudo isso, imaginando o seguinte: o sol vai estar aquecendo a terra, vai esquentar, esquentar, esquentar. E aí é o seguinte, imagina um cano deitado com algumas gotas. E gota, 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 a gota fica pendurada. Chega uma hora, ou porque a gota fica muito grande, ou ela perde aquela tensão superficial e ela descola. A térmica é igual, né? O sol vai esquentando a terra, e aí você vai criando uma camada de calor, calor, calor. Chega uma hora que essa camada é muito grande, ela descola numa bolha invisível, que é a térmica. Ela sobe, e se houver umidade no ar, ela vira uma nuvem. Então aí a situação fica mais fácil ainda. Você fala, bem, eu estou vendo a nuvem, então eu estou vendo o vento, então eu posso imaginar do solo o que está gerando essa térmica. Então você tem uma ideia tridimensional do que está acontecendo com a térmica, e aí você, dependendo da sua altura, você vai tentar encaixar onde está ali. Então o nosso trabalho é esse, é encontrar esse amigo invisível, que são as térmicas, colando, né? A nossa cola é, através de muito estudo empiricamente, tentar entender pela leitura do solo o que pode estar gerando essa térmica. E a gente faz isso toda hora. Lembra o seguinte, o planador está sempre descendo, né? A gravidade sempre vence no final. Mesmo quando eu pego uma térmica que tem, por exemplo, 2 metros por segundo de ascensão, dentro dessa térmica de 2 metros por segundo, eu estou descendo dentro de uma térmica que está subindo. Então, por exemplo, se a térmica tem 2 metros por segundo, o meu planador, perante o mundo, né, ele vai estar subindo a 1,5. Então eu estou sempre descendo, né? A gravidade não tem jeito. Quer dizer, a turbulência é um conforto para vocês. A turbulência é a nossa razão de alegria. Porque na hora que a gente... E mesmo pilotos de avião que vieram do planador, quando eles encontram uma turbulência, o passageiro pode reclamar, mas pode saber que o piloto vai estar com um sorriso no rosto, assim, estou no meu meio ambiente. Então, gente, para quem não conhece, a turbulência não é tão perigosa desse jeito que as pessoas acham que é. O avião resiste à turbulência. A não ser que for um furacão. Mesmo assim, tem aviões que entram dentro do furacão, não é isso, Henrique? Até onde eu sei, não existe, até para acalmar os passageiros, não existe caso reportado de queda de aeronave comercial por causa de turbulência. Não. Você pega um 747, a asa dele pode fletir 9 metros na ponta. Então, muita coisa, né? Você entra na turbulência, você convive com ela e sai dela. Não pode abrigar com a turbulência. Exatamente. Né? É legal você estar falando isso aí. Esse vídeo aí que vocês estão vendo, pessoal passando aqui, é o nosso amigo Henrique Navarro passando em cima da pista. Dá uma olhada só do que essa asa está flexionada. Por que tem que flexionar tanto o seguinte, uma asa como a asa desse jeito, tem uma envergadura grande, né? Esse planador especificamente, o Nimbus 4,
é o planador que eu sou apaixonado e que eu uso em competições, ele tem 1 metro de asa a mais que um Fokker 100. Né? São 26 metros e meio, 26 metros e meio de asa. Então, assim, embora ele seja de fibra de carbono, muito resistente e tal, é inevitável. A partir do momento que você aumenta a velocidade, a asa vai voando, voando, voando. Parece que vai quebrar, né? Então, assim, é inevitável esse tipo de flexionamento nas asas, é inevitável. Tem alguns outros planadores que são até mais flexíveis, porque depende de como o construtor ataca essas questões, né? Eu gosto do Nimbus porque, assim, parece que fletiu muito, mas o Nimbus é conhecido por ter a asa mais rígida. Ah, é? Eu acho que é melhor isso, porque você, no momento que você está muito veloz, você consegue manter... eu acho que ele penetra melhor com a asa menos flexível do que outros que fletem muito mais. Mas é a natureza, é assim que acontece. Faz parte do jogo, né? Então, eu já ouvi falar muitas vezes, desculpa, pessoal, não entende planador, não é o meu métier, como helicóptero também, a gente vai aprendendo aqui com vocês. O planador, eu já ouvi dizer que vai água como lastro, é isso? Sim, nos planadores de competição, a gente leva água nas asas para aumentar a carga lá. Esse planador, por exemplo, o Nimbus, eu levo 340 quilos de água. Então dá até para fazer um bico de piloto agrícola se a situação ficar complicada. O que acontece? Imagina um carrinho de montanha-russa e um trilho. Tá. E eu tenho uma pessoa. Se eu soltar o carrinho vai descer, por exemplo, a 100 km por hora. Se eu botar 10 pessoas, ele não vai furar o trilho, ele vai descer no trilho, só que ele vai descer a, sei lá, mais velocidade. O planador é igual. O trilho é o que a gente chama de razão de planeio. Então, o meu planador, se eu tiver a 1 km de altura e eu não pegar térmica nenhuma, eu vou planar 60 km. Só para ter uma comparação, um avião pequeno, ele seria 15 km que ele planaria, e talvez um Boeing, um 737, planaria 20. Então, para ter uma ideia, como é que os planadores, né, através da limpeza aerodinâmica e asas muito grandes, conseguem ter esse planeio maior. Igual bastante. Então, ok. Então, eu tenho lá a minha razão de planeio de 60 para 1, e eu estou descendo sem água a 100 km por hora. Na verdade, o número correto é 95 por hora. Se eu colocar os meus 335 litros de água, eu não vou furar. Esse planeio continua de 60 para 1. Tem muita gente que pensa, ele vai afundar mais. Não. Esse trilho invisível continua. Se eu colocar 340 litros de água nas asas, eu vou continuar com os 60 para 1 de planeio, meu trilho invisível, só que em vez de 95 por hora, eu vou estar a 125 km por hora. É claro que na hora que eu parar para subir numa térmica, eu vou subir mais devagar do que o planador que está sem água. Só que esse é o trabalho do piloto. Você imaginar, então, durante o dia, qual que vai ser a força média das térmicas que eu vou encontrar, e aí eu traduzo isso em termos de litros que eu vou levar nas asas. Se um dia é muito forte, aí você vai fazer o voo inteiro com um planador cheio de água. Se você acha que não vai ter variações, talvez seja melhor metade da carga lá, então você vai monitorando isso. Ou seja, o piloto de planador vive o tempo todo com pensamento no voo técnico, né? Vamos dizer assim. Tem que pensar o tempo todo. Sim, fazer conta. Sim, o voo de planador é uma coisa muito gostosa em cima da pista. O voo de navegação é muito gostoso. Você está ali, mas você está navegando. Você cortou o cordão umbilical da sua casa. Então você tem que estar um pouco mais atento, mas você acaba gastando seu tempo olhando as vaquinhas, o lago, etc. Agora, o voo de competição, quando eu fecho o plex, que eu estou pronto para decolar num campeonato, o tempo, para mim, não existe. Eu faço provas de 5 horas que parece que eu fecho o plex e eu abro o plex. E as 5 horas não passaram. Porque você está a cada segundo, buscando a quantidade infinita de informações que a meteorologia está te dando, que o planador está te pedindo. Por exemplo, eu tenho 5 tanques que eu tenho que gerenciar de água, velocidades diferentes, computadores de bordo me dando informação. Então você tem que pegar esse mundo de informações e traduzir em alguma coisa que te dá a melhor performance. Então, o voo de competição ele é muito bonito nesse sentido. Se eu faço uma prova de 1 hora, 5, 6, eu já fiz prova de 8 horas, parece que passaram 10 minutos. É impressionante. Imagina, deve ser um negócio fantástico. Como é que é o campeonato? Como é que você participa? Quais são as regras? Bem, então, existem algumas classes. Então, a gente tem a classe clube, que é uma classe de entrada. Então, em geral, são planadores sem água, com canela dura, para quem está começando no esporte. Depois você tem uma classe que é a racing, que são, em geral, planadores até 15 metros de envergadura. E aí você já leva água, tem trem retrátil, etc., mas, por exemplo, 550 quilos no máximo de... E aí você tem a classe Open, que é a que eu vou, que aí realmente são vários planadores, né? Todos eles nivelados pelo handicap.
Então, o handicap é uma coisa muito importante, porque, por exemplo, no golfe você aplica o handicap na pessoa. No planador é igual barco à vela, você aplica o handicap na aeronave, no equipamento. Então, você consegue nivelar. Então, uma pessoa que... O meu planador, por exemplo, é de 1990. Eu consigo competir com alguém que comprou um planador ontem e que é um topo de linha, porque o handicap nivela esses diferentes rendimentos. Então, isso ajuda todo mundo a participar. Então, é assim que acontecem essas competições no Brasil. E é por tempo de voo, navegação, como é que é? As provas são sempre de velocidade. Então, como é que funciona? Um meteorologista dá uma olhada como é que estaria a condição para aquele dia, ele passa essa informação para um task setter. Esse task setter fala, bem, então, baseado nessa informação meteorológica, por exemplo, eu consigo montar um triângulo de 500 km, por exemplo. E aí ele passa essa prova para os pilotos. Quem for mais rápido, ganha. Então, a gente, baseado nessa informação, e é por isso que é importante a gente conhecer de meteorologia, porque os meteorologistas erram também. E, por exemplo, o meteorologista fez uma previsão meteorológica às 7, 8 da manhã. E eu vou estar ali meio-dia, e aí as coisas acontecem, as massas mudam. O nome já diz, né? Previsão. Previsão. Né? Se fosse acertação, seria ótimo. Né? Não, é o que o pessoal fala. Fazer previsão meteorológica é muito fácil, difícil é acertar, né? E, então, assim, aí você tem que tomar a decisão. Você tem que tomar a decisão de, por exemplo, como otimizar, né, essa prova. Então, eu posso, por exemplo, analisando a minha meteorologia, eu posso falar, bem, eu vou fazer tantos quilômetros por hora, talvez seja melhor que eu decolasse às 11 e 1h30, por exemplo. Então, eu tenho esse horário mágico, e aí nós vamos com computadores de voo que mostram, realmente provam que você fez o percurso, e aí você pousa, entrega um pendrive, ou então você manda eletronicamente o arquivo, a organização analisa, e aí quem for mais rápido realmente é o vencedor. Agora, quando não tinha esse computador eletrônico, como é que vocês provavam pro cara que você passou a passar aqui em cima de bebedouro? Como é que você faz? Eu sou dessa época, né? Época antes do GPS. Mas né? é velhinho esse rapaz. Eu sou um idoso já do Bavela. Basicamente, você faz o seguinte, você tem duas câmeras, que é uma original e o backup, que ficavam aqui no Plex, apontando para a ponta da asa. Então, na época antes do GPS, todos os pontos eram coisas que eram identificáveis. Por exemplo, trevo, igreja, por aí vai, campo de futebol. Então, por exemplo, esse triângulo que eu comentei aqui, se fosse na época passada, seria o seguinte, você vai sair daqui, então você tem que tirar... E, obviamente, as câmeras fotográficas com timer. Então, você vai tirar uma foto da pista de bebedouro, mostrando que você está dando a largada. Você vai até aquela igreja na cidade do não sei o quê. Você vai até aquele estágio em Quiprocó do norte de não sei aonde e volta. E cada uma desses pontos, na hora que você encontra, você inclina, aponta a asa para ele, tira as duas fotos, e aí você pousa. E aí você entrega os filmes, aí tem que ser revelado, etc, etc. Demora então, pra sair o resultado. Só no outro dia que você ia saber quem ganhou, né? Que legal, bem diferente. É. E não tinha o GPS, tinha que se preocupar com mapa, WAC e tudo mais. Quando você fala, o planador usa rádio? Sim, é obrigatório o rádio, até porque a faixa de largada ela é virtual, são 5 km virtuais que eu vejo no meu computador de voo, mas ele é virtual. A abertura da faixa ela é dada pelo rádio, né? E você também tem que estar atento, por exemplo, vai que tem alguma colisão, às vezes acontece já em campeonato mundial, a organização chama, olha, a prova foi cancelada, porque houve uma colisão, então todo mundo volta, etc, etc. Então, voa de paraquedas. A gente voa de paraquedas. Na verdade, assim, qualquer aeronave que você vai ter uma variação de pitch ou de inclinação ou de velocidade muito grande, por exemplo, aeronaves acrobáticas, não é obrigatório, mas é extremamente desejável que você use paraquedas. Como planador, na hora que você está girando numa térmica, assim, é o que a gente chama de paliteiro. Em campeonato mundial, você chega a ter situações onde você tem 30 planadores num canudo, juntos girando ali. Então, é uma situação de muita tensão. Na verdade, a causa número 1 de acidentes realmente é colisão em voo. Isso em campeonatos. Em campeonatos. Você falou de voo acrobático. O planador faz voo acrobático? Sim, e é uma coisa muito bonita, porque como não tem motor, tudo começa, né? Toda manobra acrobática do planador, ele começa com uma linha de 45 graus. Porque aí então você faz uma linha de 45 até chegar na velocidade target do início daquela dada manobra. Então, e é um balé. É um balé. O tunô no planador,
o tunô de um planador dá para você ligar para um amigo e contar uma história enquanto ele vai fazer. É de tão lento que é, porque aquela coisa assim, imagina, né, uns planadores acrobáticos como o Pucas, que você já voou, são planadores com 18 metros de envergadura, então aquele negócio inteiro girando, com um aileron que não é feito para ser tão rápido quanto o da aeronave acrobática. Então, é uma acrobacia muito bonita. Eu gosto muito da acrobacia de planador. Então, eu vi um vídeo na internet de um italiano, que eu não lembro o nome dele, e ele faz uma acrobacia quase limitada com o planador. Que tipo de planador é aquele? Aliás, se você lembrar o nome do piloto, seria legal. É Luca Bertossi. As aeronaves que eu voo em acrobacia são o Pucas, o SK-21, o Grob, o Janta. São aeronaves que são feitas para que você dê instrução ou para que você eventualmente faça navegações e também acrobacia. Então é o que a gente chama de a categoria acrobática é semi-acrobático, né? Então você faz voo invertido, tal, etc. Só que tem alguns planadores que foram feitos realmente exclusivamente para acrobacia, que é o Fox e o Swift. Então assim, como planadores para navegar, é uma desgraça, porque o planeio dele... vai, né? O planeio dele, imagina, é uma aeronave de fibra, toda moderna e tal, mas o planeio dele é o mesmo planeio de um Quero-Quero, que é um planador de madeira brasileiro da década de 70. Então, porque eles realmente são feitos especificamente para esse fim, que é acrobacia ilimitada. E aí sim você está falando de manobras que nem em sonho dá para você colocar o Pucas nessa situação. Por exemplo, você descer de cauda, etc, etc. Então esse vídeo que você viu realmente é na categoria ilimitada com Fox ou com Swift. E realmente os planadores são magníficos, né? São magníficos. É bem bacana. Porque eles são feitos para isso. É igual um Sukhoi, você comprar um Sukhoi... Não, eu quero navegar, não dá certo. Eu quero passear com a minha patroa. Não vai dar certo. Esteve aqui no estúdio o Quintino, um cara muito bacana, engenheiro, com um projeto de planador. Você conhece esse projeto ou não? Sim, o Quintino, ele projetou o Larus QR-15 e eu fui o piloto de testes do Quintino nesse planador. Que legal. Esse planador, eu fiz acho que 12 ou 13 voos, não, o primeiro e todos os 13 voos de teste mesmo, lá em Conselheiro Lafayette com a turma da UFMG, e aí testando parafuso, abrindo envelope, né? Porque era um protótipo com P maiúsculo de protótipo. Então era, por exemplo, esse protótipo tinha longarina de madeira, então você tinha, na hora de expandir o envelope, você tinha que ter tomado cuidado. Mas a gente foi expandindo, acho que eu cheguei até 230 por hora, a gente fez várias coisas legais, parafuso e tal. E esse era o protótipo. Baseado nesse protótipo e baseado em toda a eletrônica embarcada que a gente estava utilizando e o pessoal da UFMG coletou os dados, o Quintino evoluiu o Larus QR-15 para o que vai ser o modelo final. Então a asa mudou um pouco, a cabine mudou um pouco, alguns comandos. Então, e ele está construindo no sul, né, a versão então de produção do Larus QR-15 e se tudo der certo, assim, acho que eu espero que ele esteja pronto talvez até o final desse ano ou ano que vem. E aí para mim vai ser um prazer fazer os voos com o Quintino lá para conhecer essa aeronave. Vai dar tudo certo. Esse cara é muito gente boa, Quintino. É um cara do bem. É um cara do bem. Aliás, aquela turma do UFMG é muito bacana e a cabeça, muita gente não sabe, né, gente? O pessoal da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, é isso? Eles têm a área de aviação lá que é muito, mas muito expoente, né, no mercado. Tanto é que tem o professor Paulo Scode, que é um cara conhecido internacionalmente e que bolou há pouco tempo atrás um projeto de uma asa que eu acho que você vai explicar melhor, com fly-by-wire. Como é que funciona esse negócio todo? A turma da UFMG, tudo começa com o Cláudio, que foi o professor, que fez vários projetos, fez o Minuano, o Gaivota, e por aí vai. E aí essa é uma coisa muito legal, você vê que é uma carreira de sucesso dos professores, é quando ele deixa um legado. E você vê o Paulo Scode, o Quintino, você vê só cara bom. A quantidade a produção e a inteligência por trás dessas produções que vieram, né? Eu acho que esse é o melhor legado que um professor pode ter, né? E aí você tem o Paulo Scode, né? Que tem uma carreira, né? Construiu o Anequim, assim, se a gente for falar do Paulo Scode aqui, vai gastar mais uma hora. E aí o que acontece? O Sérgio Andrade, que é uma das pessoas que tem recentemente mais importantes no Voo à Vela Nacional, ele tem a ideia de criar um planador para romper barreiras, né? Algo além do que já existe hoje. E aí ele entra
né, junto com o Paulo Scode, eles bolam uma asa que realmente é para fazer algo que ainda não existe. Para acelerar o processo, eles pegam uma fuselagem que já existe, que é a fuselagem do ASH-30, e aí o Paulo monta em cima dessa fuselagem uma asa, então que ela tem um perfil diferente, e o mais importante dessa asa realmente é a questão do fly-by-wire. Né, o fly-by-wire, eles estão no início do processo de entender a potencialidade disso. Agora, na hora que terminarem os testes, né, ainda estão na fase de testes, embora já tenham resultados impressionantes, né, já bateram vários recordes americanos, etc, etc. Está sendo construído, né, foi construído nos Estados Unidos e ainda está fazendo os testes lá na Califórnia. Se a gente for abrir a nossa mente do que o fly-by-wire pode fazer, o futuro é inimaginável. Por exemplo, eu tenho alguns sistemas que me indicam, indiferente do fly-by-wire, eu tenho alguns sistemas a bordo que me indicam mais ou menos onde está a térmica. Nada impede de eu pegar esses sistemas e mandar ele conversar com o fly-by-wire. E o fly-by-wire vai cuidar nessa questão de centrar e achar a térmica para mim. Isso é só um exemplo, né? Outro exemplo, eu tenho o freio aerodinâmico que eu abro para pousar, descer e tal. Pô, no futuro eu posso ter lá os 8 ailerons que eu tenho de cada asa trabalhando de maneiras assim, por exemplo, para fazer uma função de freio, sendo que eu não preciso ter aquele mecanismo todo que gera um pouco de arrasto e a asa não fica perfeita. Então, assim, existe uma potencialidade enorme, né, por exemplo, nos caças. Ainda não é assim o Nixus, mas só estou dizendo aonde a gente pode chegar. Eu tenho uma decisão de eu quero fazer isso. Então, eu dou essa informação para o manche e o manche traduz isso da melhor maneira para as asas. Então, pode ser que a asa está falando, olha, ok, eu entendi que o Navarro quer estar aqui no meio. Só que entre o que eu quero fazer e o que o planador está executando, no meu planador, por exemplo, que não é fly-by-wire, eu tenho toda a turbulência atrapalhando. E aí eu tenho que ficar corrigindo. Né? No caso do fly-by-wire, vai fazer para você. Eu vou falar, eu quero fazer isto com o manche. E ele vai ficar trabalhando. O Navarro ele quer manter esse raio dentro dessa, com essa circunferência, etc. Ele vai trabalhar para mim. Então, de novo, a potencialidade é enorme. Eles estão só começando. Então, é muito bonito isso. Gente, para quem não sabe, o piloto de planador tem que trabalhar muito a parte do flap do avião, né? Vamos dizer assim, para poder ganhar térmica e tudo mais. E o fly-by-wire vai substituir bastante esse trabalho para vocês. É isso que eu entendi? Você citou a questão do flap, e ela é muito importante. Porque eu tava comentando do fly-by-wire atuando nos ailerons, só que os planadores têm flaperons, e o flap é algo muito importante para a performance. Então, o meu planador, por exemplo, são 7 posições de flap, umas 3 negativas, umas 3, 4 positivas. Então, o voo inteiro, até para tentar ganhar alguma coisa, eu não uso essas 7 posições, eu fico com ele solto, tentando achar a melhor coisa possível. Agora, esse é o meu mundo. Imagina no Nixus, no fly-by-wire, o que ele tem? Ele sabe a velocidade do planador, ele sabe a força G, a carga alar, o Macred, ou a velocidade que idealmente você gostaria de voar, ele está sentindo inicialmente as forças acontecendo e ele traduz tudo isso, não para 7 posições, mas ele traduz tudo isso automaticamente para uma rosca sem fim que deve ter 1000, né, pequenas posições. Então, eu já voei com o fly-by-wire que o Scode projetou. É magnífico. Você está fazendo o seu melhor trabalho no manche e o bichinho está trabalhando ali sozinho, para cima, para baixo, milimetricamente mexendo o flap para o que seria a mais precisa ideal posição. Isso é fantástico. É fantástico. Né? É fantástico. Olha, eu tenho orgulho em dizer que sou amigo desses caras da FMG, cara. É muito legal. Agora, Henrique, voltando para o campeonato, que eu acho que faltou alguma coisa te perguntar. O que o piloto tem que fazer para poder ganhar um campeonato? Qual que é o diferencial num piloto de planador participando do campeonato? Legal. O livro eu escrevi tentando dar essa resposta. E o livro deve ter 200 páginas, então você vê que a resposta é longa, mas eu vou tentar sumarizar. São algumas coisas. Primeiro, tecnicamente, você tem que ser um bom piloto, né? Saber tirar o 100% da sua aeronave. O problema é que você chega no campeonato brasileiro ou no campeonato mundial, todo piloto de ponta já faz isso. Então é difícil você falar, eu ganhei o campeonato porque tecnicamente eu voei melhor que o outro. Não, todo mundo que está ali no topo já tira 100% da sua aeronave. A segunda parte é a aeronave em si, né? Você tem que cuidar dela, tem que estar no melhor condições possíveis, tem várias maneiras de tunar a aeronave. Às vezes tem coisas que são completamente irrelevantes, mas eu acredito que se eu pegar 100 coisas irrelevantes, são 100 mesmo,
Se eu pegar 100 coisas relevantes, somadas, às vezes eu posso ganhar 1, 2%. Até polimento, né? Polimento e pequenas vedações e tunagens, assim, eu sou... me preocupo muito na qualidade das minhas aeronaves. Mas, de novo, todo piloto de ponta também já faz isso. Então não é por aí que você vai, vou ganhar porque minha aeronave está melhor que a sua. Não, todo piloto de ponta já vai estar com aeronaves muito boas. Tem a parte técnica que é importante. Eu estudo bastante. E é por isso que eu botei isso no livro para tentar passar para os pilotos mais novos. Mas essa questão do conhecimento meteorológico é importante. Agora, o que eu acho mesmo que faz a diferença é a questão mental. Porque é o seguinte, parece simples. O voo à vela de competição, ele é um jogo de cartas abertas. Você tá ali, eu dei a largada, eu estou ali, eu tenho um piloto competidor do meu lado, e eu tenho um cenário, que, por exemplo, tem uma nuvem aqui, onde você bater no olho, você sabe que aquela nuvem tem uma térmica que é mais forte do que a outra. Então, é um jogo de cartas abertas, onde tudo que você tem que fazer é pegar a melhor carta. Então, você fala, pô, peraí, mas se é tão simples, por que todo mundo não empata? Porque mesmo pilotos bons vão pegar cartas erradas, ou seja, a maneira que deveria ser tão simples quanto, eu estou vendo uma foto com uma nuvem boa, e todo mundo está vendo exatamente a mesma coisa, só que mentalmente a gente lê isso de maneira diferente. Por quê? Não pela técnica, porque você permite, né, se você não tiver com a sua mente completamente limpa, que é aquilo que eu falei de fechar o plexo e eu entro no estágio que nada mais interessa, se você não tiver com a sua mente limpa e focada, você vai deixar que coisas que não têm nada a ver com a sua tomada de decisão, por exemplo, medos, anseios, raivas, desejos, tal, você vai deixar que isso entre no meio da sua decisão. Então, por exemplo, um cara pousou fora no dia anterior, então ele já está meio assim, eu já perdi o campeonato, essa nuvem, isso aqui não vai dar nada. Ou então alguém vai, não, mas essa nuvem está melhor, aquela está pior, mas aquela pior tem uma pista embaixo, então, pô, qualquer coisa que der errado eu já pouso ali. Se você deixar que a sua mente limpa fique poluída com essas, né, essa carga de informações que não agregam absolutamente nada, vai dar errado. Então, para a vitória, o voo tem que ser mental. Uma coisa muito importante, e eu faço isso muito, você tem que passar régua. Aconteça o que acontecer, você tem que passar régua e olhar para frente. Porque você vai tomar uma decisão e eu vou para aquela nuvem. E um outro piloto vai para outra nuvem. E aí você está ali e o piloto vai ser muito melhor que você. Se você ficar ali, caramba, que decisão errada, porque nós vamos tomar umas 60, 50 decisões durante um voo. É impossível você acertar todas. Então é o seguinte, ok, errei, o cara está subindo mais que eu, azar. A gente tem que saber fazer o luto das decisões que a gente não tomou. Senão você vai ficar vivendo à sombra delas e você não evolui. Passou. Aconteceu isso. Posei fora no dia anterior. Cara, nem existe o dia anterior. Eu estou voando hoje. Então isso é muito importante, né? Passa a régua pro bem e pro mal. Porque senão você vai indo muito bem, aí você já está em cima das tamancas, acha que é o melhor, vai fazer burrada. Então, pro bem e pro mal, não interessa o que aconteceu. Passa a régua, aprende o que tem que ser aprendido naquela situação, passa a régua e olha para frente. É assim que você tem que voar. Isso ajuda você a ter a mente limpa e tomar as decisões certas. Isso não é só para o planador, é uma lição de vida, né? Então, o planador ensina muita coisa para a vida. Muito legal esse tipo de filosofia, eu acho muito bacana. Quantos campeonatos você já ganhou? Brasileiro eu ganhei 8. E espero ganhar mais, eu ainda sou novo. É muito legal. Para quem está começando, quais são as suas palavras? Deixa um conselho para ir para a turma que está começando no planador. Olha, faça um esforço de ir para um aeroclube e fazer um voo de planador. É um voo dos mais gostosos que existem. Eu adoro voar avião, sou apaixonado por avião e eu posso dizer isso, o planador, né, pelo silêncio, na hora que você desconecta do cabo e que você está sozinho, é o mais próximo que você pode estar do voo dos pássaros. Alguém pode até advogar que não, o parapente você está mais próximo ainda, a asa delta você está mais próximo ainda. Sim, só que no planador você consegue conjugar essa parte linda do voo dos pássaros com a performance das aeronaves e com a segurança. Tem muito piloto que, na hora que fica um pouco mais velho, de asa delta e parapente, que migra para o planador, porque é mais seguro. Então, o planador você consegue conjugar a parte linda da aviação, de performance da aviação com motor, com a parte, né, romântica do voo livre. E de novo, ele te abre portas, porque você vai ficar com o pé e mão muito refinado. Se eu faço um voo de 5 horas, são 5 horas mexendo no manche. Pilotando. Um avião liso, né? Exatamente. Então, ele vai te ajudar em muitas coisas. E a partir daí, se você quiser ir para o PP,
para o PC, seguir a carreira comercial ou agrícola, o planador ele vai te dar uma diferença muito grande, vai te dar uma vantagem. Pessoal, ele é piloto de planador, mas é o seguinte, também deve ter tido aquele negócio que a gente sempre está esperando aqui, troca de cueca. Alguma? Não, teve uma quantidade boas, né? O piloto de planador, assim, numa navegação, sei lá, umas 10 vezes, a gente está a 5 minutos de pousar fora. E pousar fora, por exemplo, é uma situação que você vai ter uma aeronave com 15 ou mais metros de envergadura, a 100 km por hora, vindo pousar num local que não é feito para isso, né? Então eu pousei fora acho que 55 vezes. Acontece. E a gente tem que manter calmo, porque, de novo, o medo não ajuda em nada, né? Mas deixa eu só contar uma. Eu estava num campeonato no sul de Minas, de Quero-Quero. E eu estava chegando numa cidade que era a Boa Esperança, e estava chovendo já, então era o fim da prova. Eu sabia que eu ia pousar fora mesmo. Sul de Minas, não tem pouso fora, é tudo montanha. Mas alguém me falou que se eu atravessasse a cidade, haveria uma pista. É a informação mais vaga do universo. Aí eu atravessei a cidade, baixo, devia estar uns 300 metros, chovendo, e eu vi um strip ali, eu falei, esse negócio deve ser uma pista, né? Porque parecia, né? Você vê uma coisa longa de terra, eu falei, a pista está ali. E aí, realmente, o meu irmão, ele que me ensinou a voar, ele falou, Navarro, sempre tem um plano B e um plano C. Aí eu falei, eu pensei assim, pô, só porque o meu irmão falou isso, aí eu olhei aqui nas minhas 4 horas, tinha um campo de futebol, falei, bem, esse é o plano B, e o plano C, tem a rodovia ali. Então, e aí atravessei a cidade, baixo, chovendo, na hora que eu tô chegando, falei, peraí, tinha uma casa na cabeceira. Falei, cara, casa na cabeceira não é pista. Aí eu cheguei mais perto, era um stand de tiro. E por ser um stand de tiro, tinha cerca, né? Então não cabia o planador ali. Eu falei, caramba, vamos pro plano B. Eu estava muito baixo, eu já virei pro plano B. O plano B, o problema é que eles estavam jogando bola. E o planador é muito liso, silencioso. Faz barulho. Na hora que eu passei, ninguém me viu. E na hora que eu virei, aí eu fui indo pro campo, eu ia chegar para pouso direto no campo. E eu falei, cara, eu vou fazer um strike nesses caras, porque eles não estão me vendo. Eu vou pegar uns caras aqui. Eu falei, isso aqui não vai dar certo. Vamos pro... Eu já posei antes em campo de futebol, eu já posei antes em rodovia. Não é normal, a gente evita isso, mas... Eu falei, cara, vamos pra rodovia. Rodovia é complicado pra caramba, aliás, diga de passagem, né? E como eu estava muito baixo, eu não conseguia ter aquela visão espacial da pista, né? Eu só vi que a pista, ela tinha um descidão assim, aí eu já estava muito baixo, aí eu já virei, foi a conta de fazer a curva, na hora que eu ia arredondar na pista, aí era uma subida, aí aparece, eu lembro até hoje, era um caminhão 1313, aquele Mercedes 1313, laranja, né? A maioria dele, toco, né? Aquele 1313 toco, a maioria deles eram azul, mas esse era amarelinho, laranja, né? E ele aparece, falei, agora ferrou, eu não tenho um plano D. E aí eu não tinha o que fazer. E aí eu joguei no acostamento. Por que o acostamento não era uma opção? Porque o acostamento é onde eles estavam passando lá um patrol para duplicar a rodovia. E ao passar esse patrol, no acostamento, então, tinham 2 morros de uns 2 metros, que quando eu olhei, falei, o planador não cabe aqui. Então, na verdade, que ir para o acostamento significa o quê? Eu pulei esse morro de 2 metros e botei ali meio que agora vai quebrar as asas. E aí fui... E outra coisa que eu vi é que o acostamento estava muito sujo. Na hora de tocar, tinha uma árvore, aí eu pulei uma árvore, pulei outra árvore. Quando eu fui pulando a árvore, né, arredondando e pulando, eu vi que ele acabava num despenhadeiro, porque ali era a parte onde eles teriam que duplicar uma ponte. Então, aí eu falei, vamos tocar no chão logo. Aí toquei, parou. Em geral, o planador tem uma roda central, né? Então, quando para, a asa cai. Aí parou, a asa não caía, eu olhei para um lado, a asa estava encostada no barranco, eu olhei para outra asa, ela estava a 1 palmo do barranco. Então era precisamente 15,5 metros. E aí deu tudo certo, né? Eu falei, caramba, o plano, apareceu um plano D e ele funcionou. E você então, interditou a rodovia. Foi no acostamento, né? Mas realmente isso foi na entrada de Boa Esperança. Eu virei um evento. Imagina uma época sem internet, o tanto que a notícia voou, porque eu estava ali parado, a minha equipe só chegou lá umas 8, 9 da noite, eu estava ali parado, aí aparece um carro e falaram a seguinte coisa, é aqui que caiu um Cessna e morreram 4 pessoas? Falei, não, isso aqui é um planador, e veja bem, o pessoal ficou decepcionado, é só isso, foram embora. Isso foi o início. Foram mais de 10
carros e pessoas que vinham, sendo que o último deles era uma Kombi cheia de gente que chegaram, eu juro, os caras chegaram e falaram, é aqui que caiu um Boeing e morreram 100 pessoas. Eu falei, caramba, o negócio escalou. Virou a notícia, que agitou a pacata Boa Esperança. E toda hora que eu falava, não, é um planador, o pessoal ficava decepcionado. É só isso, ninguém morreu? Eu falei, não. E eu sou o piloto, cara. Como é que faz? O pessoal vai lá para te ajudar a desmontar as ou você consegue desmontar as com alguma pessoa que não entenda nada de planador? Não, dá pra montar com a ajuda de alguém, mas nesse caso, assim, uma vez que eu tava parado num acostamento sem nada pra fazer, eu prefiro esperar a equipe, né, que é um pessoal mais especializado, e aí a gente monta junto, que aí é garantido. Mas você interditou a rodovia? Não, porque eu tava no acostamento. No acostamento? No acostamento que era a duplicação da rodovia, né? Ah, entendi. Então tá certo. Bom, Henrique, muito obrigado pela conversa, foi muito boa e divertida. A gente tem um material. E volta sempre aqui no próximo campeonato ou no próximo livro, vai ser um prazer. Prazer foi meu, é sempre uma delícia bater papo de planador. Obrigado pelo convite. Legal. Olha aí, eu falei que a entrevista ia ser bacana. Foi. Você divide, chacoalha lá o sinão do Port de Engar para dar aquela força pra gente e até o próximo programa. Valeu!